Fala aí você ligado no futebol, Lu Brazuca aqui. E a pergunta que está no ar: quem será o novo técnico da seleção brasileira? Temos muito pouco tempo para decidir quem vai ser o técnico e esse novo técnico vai ter muito pouco tempo para acertar a bagunça toda que a seleção brasileira se encontra atualmente. Viu o vexame que nós tomamos aí de 4-1 da Argentina, fora a humilhação? Depois daquele 7-1 na Copa de 2014 contra a Alemanha, foi o pior jogo que a gente viu acontecer. Cara, que vexame, que humilhação. E logo contra os argentinos, cara, que catimbam pra caramba, que moram aqui do lado, na América do Sul. Realmente foi um resultado horrível. E agora, com pouco tempo, a CBF tem que se virar para poder achar um novo técnico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesta matéria do Globo. Os nomes possíveis aí: Jorge Jesus, Felipe Luiz, Ancelotti. E tem mais alguns outros aí que a gente vai descendo a tela e vocês vão ver que a CBF andou sondando. A gente sabe que no trabalho do Jorge Jesus, ele mesmo já deixou bem claro, já externou que gostaria muito de treinar a seleção brasileira. Então isso para mim, na minha opinião, já é um fator muito positivo, o cara quer. Já no caso do Ancelotti, né, velho? O Ancelotti, que tá aí na tela para vocês darem uma olhada, é um cara que já foi sondado antes mesmo do Dorival e que acabou enrolando aquele negócio, perdeu-se o tempo e o cara acabou renovando lá no Real Madrid. E segundo ele mesmo, vai continuar no Real Madrid até o final do mandato do Florentino Pérez, que é o presidente do clube. E o final do mandato do Florentino Pérez é em 2029, então a CBF deveria logo de cara descartar, ficar enrolando. A não ser que o cara decida logo, fala, ó, e aí, vem ou não vem? Porque a gente tem pouco tempo. Um mês que se enrole uma possível negociação com o Ancelotti, esse um mês é preciosíssimo. A seleção tem que trabalhar logo. Deve ter aí uns 9 ou 10 jogos antes de começar a Copa, entre amistosos, né, e jogos da eliminatória. O próximo jogo da eliminatória vai ser contra o Equador, que é um time que está na frente do Brasil, com resultados melhores que o Brasil. Velho, que fase! A gente chegou num ponto em que o Equador está melhor do que o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. E primeiro está a Argentina disparado, e aí o Brasil caiu para a 5ª posição depois dessa derrota contra a Argentina. Mas fato é, tá escrito lá, né? O principal alvo da CBF para o ciclo da Copa do Mundo em 2026. Por quê? O cara tem título pra caramba. 2 Ligas dos Campeões, a da temporada que terminou em 2022 e a que terminou em 2024, e 2 campeonatos espanhóis, fora que o cara tem uma tática, uma maneira, uma metodologia de fazer o time ser competitivo. E quando a gente fala em time ser competitivo, vamos pensar no seguinte ponto aí, galera. Jogadores, a gente tem. Vamos concordar, a gente tem jogadores. Pô, lá no Real Madrid, que são comandados pelo próprio Ancelotti, tem o Rodrigo e o Vinícius Júnior, 2 convocados que jogaram esse jogo contra a Argentina. Ora, então por que lá no Real Madrid e outras jogaram nas mesmas posições, hein? Que jogaram no Brasil e jogam lá no Real Madrid. Por que lá no Real Madrid eles desempenham bem? O Vinícius Júnior joga bem pra caramba. Vai ser candidato novamente, com certeza, a bola de ouro e melhor FIFA dessa temporada que vai acabar. E no Brasil, cara, é uma lástima. Então a gente começa a entender que o problema não está, ou não está só, vamos melhorar essa frase, não está só no jogador. Está também na forma como é feito, como é montado o esquema tático do Brasil. Então, Carlo Ancelotti é um aí dos possíveis, né, técnicos, mas eu já descartaria logo, porque se enrolou na primeira vez, vai enrolar na segunda, e ele já deixou bem claro que quer ficar até o final. De repente o cara tá falando isso para valorizar ainda mais, né? Vou ficar até o final, o Brasil, se tiver que pagar uma multa, esse cara é bom, pagaria a multa sim, mas tem que ser rápido. O ponto aqui é rapidez, porque o tempo ele é muito curto. Outro nome é esse camarada aqui, que é o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus, ele já deixou claro que queria sim comandar a seleção brasileira. Em comparação com o Ancelotti, o Jorge Jesus é um cara que já pisou em solo brasileiro comandando clube brasileiro, que é o Flamengo. Foi vitorioso com o Flamengo, ganhou campeonato nacional, ganhou Libertadores. É um cara que tem já uma certa experiência com o Brasil e falou que quer sim comandar o Brasil. E detalhe que ele está comandando o Al Hilal lá na Arábia Saudita, onde o Neymar jogou. E lá ele deixou bem claro que naquela época, né, há pouco tempo atrás, na verdade, o Neymar não estaria apto a entrar em campo e jogar o tempo todo. O Neymar não concordou com isso e tal, aquela coisa toda, voltou para o Brasil, voltou para o Santos. No Santos ele começou a fazer alguns minutos e jogou também partidas completas, se não me engano foram 2 partidas que o Neymar jogou os 90 minutos e deu uma declaração para a imprensa brasileira de que, entre aspas, né, o Jorge Jesus estaria equivocado na sua avaliação de que ele não estaria resolvendo as coisas. Ele falou, pô, eu é que resolvo tudo e tal. Ou seja, ficou uma coisa meio assim, dito pelo não dito.
entre Neymar e o Jorge Jesus. Aí agora você imagina o Jorge Jesus vindo como técnico no Brasil e ele chamando o Neymar ou não chamando o Neymar, o rebuliço todo que isso vai dar. Aliás, o que você pensa disso? Deixa nos comentários aí pra gente saber, pra gente conhecer. Vamos debater sobre esse assunto aí, sobre esse detalhe. Jorge Jesus como técnico, será que o Neymar ficaria no banco? Será que o Neymar seria convocado? Eis aí uma dúvida interessante pra gente debater, né? Eu ficaria com esse maluco aí. E outra, os portugueses têm demonstrado uma competência muito grande. Aqui no Brasil, principalmente, outro português que é o Abel Ferreira chegou, tá até no Palmeiras até hoje, ganhou pra caramba. Arthur Jorge no Botafogo, é outro português que ganhou. O que eu quero dizer com isso? Que os portugueses, eles têm sim um diferencial com relação aos técnicos brasileiros. É complicado admitir isso, é doído admitir isso, mas os técnicos brasileiros deveriam ficar de olho nesses técnicos portugueses no sentido de aprender alguma coisa. Por que eles têm tanto sucesso? Por que eles se dão tão bem? Claro que teve outros técnicos portugueses aqui no Brasil, a gente não precisa citar isso agora, que não tiveram tanto sucesso, mas em resumo, os portugueses, eles têm um nível de competitividade muito bom. Chegando aqui no Brasil, comandando o Botafogo, o Arthur Jorge ganhou, o Abel Ferreira no Palmeiras ganhou, o Jorge Jesus no Flamengo ganhou também. Ou seja, esses caras eles são bons. O diferencial é que eles estudam o futebol. Lá em Portugal, tem a Universidade do Porto, que tem uma matéria, uma cadeira dedicada para formar treinadores de futebol. E esses caras, eles estudam bastante, eles obtêm a licença da UEFA para poder comandar os times europeus. E eles precisam estudar muito para isso e estão sempre se atualizando. E essa atualização que os portugueses fazem acaba sendo um diferencial com relação aos técnicos brasileiros. Então, Jorge Jesus, na minha humilde opinião, vem, cara. Vem que você já mostrou que sabe. E a gente está com pouquíssimo tempo, hein? Pouquíssimo tempo. Outro nome aqui, além do Jorge Jesus, seria aqui, ó, Felipe Luiz. Felipe Luiz tem pouco tempo como técnico. Até pouquíssimo tempo atrás, é jogador, lateral, Felipe Luiz, bom pra caramba. O Felipe Luiz, com pouquíssimo tempo como técnico, já mostrou que tem conhecimento do assunto, cara. Olha lá, tá escrito ex-lateral, não tem 7 meses como treinador no profissional. Só que o trabalho dele já foi bastante elogiado e já é vitorioso no Flamengo. No outro período, tornou Felipe Luiz como um dos grandes queridinhos dos brasileiros para assumir a seleção. Felipe Luiz que está sendo cotado aí. Na minha opinião, o Felipe Luiz é bom, cara. É um cara bom. Mas, cara, ele acabou de começar. Pode até dar certo, velho, mas eu ainda prefiro o Jorge Jesus pela experiência que ele tem, pela quantidade de títulos que ele já ganhou. Então, ele meio que sabe o caminho das pedras. Felipe Luiz, acho que vai chegar lá também, nesse nível. Mas como a gente tem pouco tempo até a Copa, eu acho que vale mais colocar um cara que tem bastante experiência em detrimento do Felipe Luiz, que é bom também, mas que está começando aí como técnico, né? Olha lá, o jovem treinador tem contrato com o Rubro Negro até o fim do ano e não costuma comentar o seu futuro. Mas eu acho que aí uma chamada da seleção brasileira, como diz o texto, realmente poderia fazer ele repensar nisso aí. Seria um grande desafio para o Felipe Luiz. Mas, entre esses três, eu ainda ficaria com o Jorge Jesus. Ficaria não. Chamaria o Jorge Jesus para ser o técnico da seleção, até porque ele quer. Ele quer e ele é bom, cara, temos pouco tempo, chama o cara, mano. Outro nome aqui é o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho já teve com o nome ventilado na seleção algumas vezes, na época do Tite e também de Fernando Diniz, mas acabou não indo. Renato Gaúcho é mais um nome aí que poderia ser cogitado, né? Ele quis renovar o contrato para essa temporada, né? Lá com o Grêmio. Só que ele, neste momento, o Renato Gaúcho está sem clube. Bom, acho que não seria o cara nesse momento para assumir a seleção, não. Novamente, a gente tem pouco tempo, tem que ter um cara com experiência. Até agora, Jorge Jesus está ganhando. Deixa aí nos comentários, entre esses técnicos que a gente está mostrando aqui, qual deles você acha que deveria ser? Eu acho que essa é uma discussão saudável para a gente e para a gente também ver, né, tentar medir aí qual é a expectativa de nós torcedores com relação a essa lacuna que a seleção tem que preencher urgentemente. Outro cara aí aqui, ó, Abel Ferreira, velho. O Abel Ferreira dispensa comentários, né, cara? O cara já ganhou muita coisa. Ele chegou no Brasil, no Palmeiras, em 2020. E ele é especulado também para ser um técnico da seleção. Mais um português. Aquilo que eu falei dos portugueses, deles serem estudiosos, estar sempre se atualizando, não é mentira, cara. 2 portugueses aqui sendo cotados como técnico da seleção. Jorge Jesus e aqui o Abel Ferreira também. Ele afirmou que este seria o último ano, não só no comando da equipe do Palmeiras,
como também do futebol brasileiro. Ele deixou isso lá numa entrevista. Só que as declarações indicando uma saída não são inéditas. Mais de uma vez ele já fez isso. No passado, o clube conseguiu reverter a situação ao longo da temporada e renovou o vínculo com o Abel Ferreira. E neste momento, o futuro dele continua indefinido, mas uma possível ida para a seleção nunca foi comentada pelo Abel Ferreira. Mas, do jeito que a seleção agora está precisando de alguém urgentemente, fica ali, ó, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Felipe Luiz, Ancelotti. Ancelotti seria muito bom, mas eu acho que é uma negociação muito assim complicada, então vamos perder tempo. Jorge Jesus, muito bom também, negociação mais fácil. Eu acho que Jorge Jesus abriria a mão de continuar lá com o Al Hilal só para vir comandar a seleção brasileira. Ele mesmo já deixou isso bem claro. Felipe Luiz é muito bom, porém falta para o Felipe Luiz um pouco de bagagem, isso na minha opinião. Pode ser que desse certo, pode ser que colocasse lá e surpreendesse todos, né? Como ele está surpreendendo no Flamengo. E Abel Ferreira, ótimo também, mas eu ainda prefiro o Jorge Jesus, certo? Ok, gente. Próximo aqui, cara, Guardiola, velho. Pepe Guardiola não tá passando por bons momentos lá no Manchester City, não. Ele tá num momento ruim no Manchester City, eu não vou nem ler o que tá escrito aí, mas lá no Manchester City ele tá num momento complicado, tá perdendo partidas para times pequenos. E então, neste momento, eu não chamaria o Pepe Guardiola, que também seria uma negociação um pouco mais cara, apesar de que ele, cara, ele tem no seu currículo um passado vitorioso pra caramba, velho. Vitorioso. Então, ele renovou recentemente até 2027. Acho que continua aí com o Jorge Jesus, na minha opinião. Deixa aí nos comentários quem que você acha que deveria, não que poderia, mas que deveria ser o técnico da seleção brasileira. Edinaldo Rodrigues foi reeleito estrategicamente um dia antes do Brasil tomar o vexame contra a Argentina lá no Monumental Nunes. Ronaldo Fenômeno tentou se candidatar, mas foi logo excluído dessa candidatura, né? Vai saber por quê. Esse é um círculo muito fechado. E o Edinaldo Rodrigues reeleito, vai ficar aí até 2029. Tem aí um trabalho pela frente que já deveria ter feito, na verdade, porque pega um cara daqui não dá certo, pega outro ali não dá certo, o tempo tá passando, a Copa tá chegando e a gente não tem definido nem técnico e nem quais serão os jogadores. E dentre esse assunto todinho, vou deixar mais uma coisa aí no ar para você pensar e colocar nos comentários a sua opinião também. Você acha que o problema está só no técnico? Ou você acha que o problema também são os jogadores? É a lista de convocados. Ora, nós temos jogadores muito bons convocados, que jogam muito bem nos seus clubes e que na seleção não jogaram nada. Então o fato reside no técnico ou no jogador? Eu acho que trocando o técnico e trocando mais uma meia dúzia de nome ali dos jogadores convocados, a gente pode ter uma pequena chance de passar das oitavas, porque senão a gente não chega nisso não. A gente pode ser eliminado até na fase de grupos. Isso é uma grande realidade. Beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve, já clica no like aí também e comenta. Comenta qual seria o técnico que você acha que deveria comandar a seleção nesse pequeno espaço que a gente tem até antes da Copa. Um abraço, falou!